Arbitrium Produtora apresenta Koalando no Espaço. Antes de começar esse episódio, vim aqui te pedir 3 coisas. A primeira, segue o Koalando no Espaço aqui no Spotify para tu receber notificações de quando sair um episódio novo. A segunda, avalie esse podcast de 1 a 5 estrelas, fica ao teu critério. E a terceira coisa, compartilha com teus amigos para poder me ajudar bastante. Gurizada, é isso, curta o episódio, até mais. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do Koalando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa, mas, de novo, eu não vou na casa de ninguém. Eu até vou botar uma trilha triste quando eu começo falando isso, porque eu não tenho um patrocinador pra me mandar pros lugares. Então, CVC, por favor, me patrocina, ou alguma empresa de transporte me patrocina pra eu poder conversar com as pessoas, porque hoje nós estamos com a Adriana Santana, produtora e apresentadora do podcast Calumbim. E aí, Adriana, tudo bem contigo? Como é que foi teu dia? Ai, tudo bem. Eu tô bem cansada, porque eu tive que voltar ao trabalho presencial e eu odeio o trabalho presencial, então... Eu sempre chego... Trabalhas com o quê? Eu sou produtora cultural de formação mesmo, então eu trabalho... Sério? Que legal. Com gestão pública da cultura aqui em Salvador. Aí em Salvador, e tu trabalha na prefeitura ou na... Prefeitura. Em algum outro órgão? Prefeitura? É a Fundação de Cultura vinculada à prefeitura. Tá aí, e o teu podcast. Vamos já falando do teu podcast, o Calumbi. Um baita no podcast, tem uns episódios que eu gostei bastante. Eu queria saber da onde que veio a ideia de ter esse podcast. Então, eu, apesar de morar em Salvador, eu sou de Senhor do Bonfim, que é uma cidade do sertão baiano. Inclusive, devo fazer referência ao episódio de vocês, né? Que recentemente ouvi o Robson Lemos, que é do podcast E Rapaz, que também é do sertão, pernambucano, mas a gente é bem coladinho, a cidade de Senhor do Bonfim. Porque, como ele te explicou lá nesse episódio, né? Episódio 163 do podcast de vocês, Petrolina, a cidade dele é uma cidade que está à beira do São Francisco, né, do Rio, e fica colado com a Bahia. Então, Senhor do Bonfim está próximo de Petrolina, né? É uma cidade de sertão. E quando eu decidi fazer esse podcast, eu queria falar sobre o sertão, né? Apesar de morar em Salvador há mais de 10 anos, eu tenho uma conexão muito forte ainda com as minhas origens sertanejas, e a ideia era um pouco de transmitir isso, esse conhecimento sobre a cultura, a ciência, a arte desse território para mais gente. Entendi. Agora uma pergunta de um leigo, tá? O que seria o sertão? Me explica da maneira mais fácil possível. Pronto. O sertão é um nome popular, né, que designa o semiárido brasileiro, né? Tá. Então, o semiárido brasileiro é uma região que comporta todos os estados do Nordeste, né? E Minas Gerais. Então, existe semiárido também em Minas Gerais, né? Apesar de... Sério? Isso. Então existe sertão em Minas também. Exato. Tem uma parte de Minas que é sertaneja. Então, o nome técnico seria semiárido, mas o nome afetivo que a gente costuma chamar é sertão. E designa essa região, né? Que é marcada pela caatinga, né? Enquanto bioma. Sim. É marcado por climas mais áridos, né? E aí que tá, eu acho que é aí que tá a chave, né? Do nosso programa, que é um pouco de apresentar outras coisas sobre essa região. Porque nas mídias tradicionais, e você provavelmente vai lembrar disso, porque essas representações estão sempre nas novelas ou nos jornais, que é a representação do sertão enquanto lugar onde não se dá nada, sabe assim? Você planta e não consegue colher, porque a seca é muito forte, as pessoas morrem de desnutrição, as pessoas não têm dinheiro, não têm acesso à comida, à renda. Geralmente, quando alguém quer fazer uma reportagem sobre, sei lá, impactos Bolsa Família, as pessoas vão no sertão ouvir as famílias que foram transformadas por esse projeto social, por esse programa social. É um problema ouvir as famílias sertanejas sobre esse tema? Não, é um problema, é ótimo. Né? Esse programa social é incrível, inclusive. Mas existe também miséria na periferia de qualquer lugar, sabe? Sim. Então, acaba que cria-se um estigma de que a pobreza e a miséria só existe na nossa região. Isso não é verdade. Então, nosso programa surgiu para mostrar a pluralidade desse território, né? Para mostrar que, apesar de ser seco, como também nosso colega falou no episódio passado, Petrolina e Juazeiro são reconhecidos como polo de agricultura, né? Sim. Não sei se você sabe, mas
A região lá do Vale de São Francisco é muito conhecida por produção de vinhos. Então, assim, a gente conhece, por exemplo, o Rio Grande do Sul como um lugar que se produz muitos vinhos, né? Eu, estando aqui, conheço, mas pouca gente sabe que no sertão também, né? Então... Eu não sabia desse dado, que no sertão era produzido vinhos. Eu não sabia mesmo. Sim. Então, a ideia é um pouco apresentar essa diversidade, né? E de que, apesar de ser caatinga, o bioma caatinga é incrível. Infelizmente, está ameaçado de extinção. Mas existe muita coisa verde nessa região. Não é só folha seca, marrom. Não, existe frio no sertão, sabe? Ah, sério? Sim, sério. A minha opinião, tá? Não é minha opinião. A minha ideia até então. Por isso que eu tô conversando com as pessoas do Brasil inteiro para conhecer diversas culturas e saber realmente como que é a vida nos lugares do Brasil, né? Eu só conheço até São Paulo. São Paulo para cima, eu não conheço mais nada. E eu quero saber, aí no Nordeste, no Norte, faz frio ou fica sempre nas temperaturas elevadas, acima de 25? Faz frio, assim. Você provavelmente já ouviu falar da Chapada Diamantina, né? Já. Pronto, você conhece muitas cachoeiras bonitas, lugar verde, né? Lugares altos, né? Uma região alta, geograficamente. E parte da Chapada Diamantina é sertão. E lá faz temperatura, assim, de... Enfim, é porque eu sei que o frio de vocês é diferente. Mas pra gente, por exemplo, 15 graus é frio. Já é frio, né? Sim. Já é frio. É que é muito louco pra pensar o tamanho do Brasil e a quantidade de culturas que tem num país só. Sim. Eu tô conversando com várias pessoas de vários estados e já chegaram a falar pra mim que o Brasil é um país com diversos países dentro do mesmo país, né? Tu concorda com essa afirmação? Concordo totalmente. E dentro da própria região Nordeste, né, que é o que a gente vai pautar aqui hoje, existem muitas diversidades. Então, só de você pensar que, por exemplo, eu saí do sertão, que é um lugar, uma região que não tem mar, né? E hoje eu moro em Salvador. Dentro do meu estado, eu preciso percorrer 8 horas para chegar até a minha cidade. E são culturas muito diferentes. Eu já fui em Cidade da Bahia, que eu levei 16 horas dentro de um ônibus, dentro da Bahia, né? Caramba! A Bahia tem 417 municípios, é um país, né? Então imagina quando grande. A gente pensa no Nordeste, a diversidade que tem. Tem regiões litorâneas, tem regiões sertanejas, tem cerrado também. Então Sim. tem agreste, então é muita coisa. Eu acho que quando o pessoal pensa em Nordeste, eu falo pessoal, me boto no meio também, tá? Porque a gente não aprende muito sobre o Nordeste. A gente acaba aprendendo mais sobre a questão de ali da Minas Gerais, São Paulo, Rio, Espírito Santo, o centro, entre aspas, do Brasil, né? E eu fico pensando que eu meio que fui ensinado que o Nordeste é tudo igual. Só que não. Não é tudo igual. Eu sei que o sotaque de vocês, de estado para estado, muda, né? E muitas pessoas acabam não conseguindo identificar. Eu tô começando a conseguir identificar. Começando, porque eu tô me permitindo a isso, né? Tô indo atrás para conhecer, porque eu imagino que você deve ter uma cultura inteiramente linda, muito bonita e muito rica para espalhar para o Brasil inteiro. O que tu tem para me falar sobre essas questões de cultura do Nordeste, do sotaque nordestino e dessa questão toda de vocês, né? Da questão de que marca vocês, né? Principalmente pela questão da cultura e pelo sotaque também. Pronto, a gente tem uma distância geográfica muito grande, né? Entre Bahia e Rio Grande do Sul, isso é óbvio. Mas o que pouca gente sabe é que até a distância entre a capital da Bahia e o sertão da Bahia é grande do ponto de vista cultural. Então, é mais óbvia a diferença entre Sul e Nordeste, mas pouca gente sabe que dentro do próprio estado existem diferenças gritantes, e isso para mim foi muito marcante quando eu vim morar em Salvador. Eu vim para Salvador estudar na graduação, eu fiz comunicação aqui, depois fiz mestrado e continuei trabalhando por aqui. E existia um senso, assim, uma observação do soteropolitano de me achar e achar os meus colegas sertanejos muito diferentes. Porque a gente fala diferente mesmo,
porque nossos hábitos culturais são diferentes, nossas danças preferidas, nossa festa preferida não é o carnaval, é o São João, por exemplo, e por aí vai. Então, gerava uma estranheza, é como se a gente estivesse falando com, né, são colegas dentro do mesmo estado, mas a gente compartilha, muitas vezes a gente não compartilha de certos códigos. Então, quando eu crio o podcast, junto com uma amiga minha, que é professora de história, a gente quis falar sobre essas diferenças. Poxa, eu vejo Salvador representado em tantas mídias, em tantos conteúdos, internacionalmente reconhecida, né? Autores e músicos divulgam a cultura soteropolitana há tanto tempo, né? A gente poderia citar só Jorge Amado, Dorival Caymmi. São pessoas que cantam, que declamam essa baianidade, né, de Salvador. E as baianidades, para além de Salvador, elas são um pouco rejeitadas. Então, por que a gente não está falando sobre isso? Vamos falar sobre isso? Então, o programa surgiu um pouco, o Calumbi surgiu para isso, para contar essas histórias, essas narrativas, e muito voltada para estudantes, porque como minha amiga Caroline, que é a outra criadora do podcast, ela é professora de história, ela sentia essa dificuldade em sala de aula. Muitas vezes o aluno dela se reconhece muito mais com o código cultural de Salvador, ou mesmo do Sudeste, né, de São Paulo, do que com os códigos culturais da cidade onde mora, né? Ainda mais com o advento da internet, com a disseminação da internet das redes sociais, existe uma falta de reconhecimento sobre o que é próprio, né? Uma globalização mesmo nesse sentido, né? Da mistura entre esses códigos culturais, que é super benéfico, é isso aí, a gente está aí para isso, para conhecer outras culturas, mas sem deixar de lado o que é próprio. E o que é próprio? Então, às vezes, quando ela queria apresentar isso em sala de aula, ela sentia dificuldade de encontrar conteúdo para levar. Então, ela tinha boa vontade de levar esse conteúdo, mas não sabia onde encontrar. Então, o Calumbi surgiu como esse espaço de reunião dessas pesquisas e apresentação dessas pesquisas. Então, nossa primeira temporada foi sobre a história de Senhor do Bonfim, que é a cidade onde eu nasci, onde ela nasceu e onde a maioria dos membros do nosso programa, de onde eles vieram. Então, a gente falou sobre nossos aspectos culturais. A nossa cidade tem uma feira livre muito forte. As pessoas até hoje são muito... só para te dar um exemplo. Você não marca nada com ninguém no dia de sábado, porque sábado é dia de feira. Isso é um consenso, por exemplo. Me fala um pouquinho mais sobre isso aí. É um tópico que eu não estava sabendo sobre isso. Sim, a Feira Livre é uma feira muito grande, só para você entender. É uma feira que ocupa um bairro quase que inteiro da cidade. Então, assim, ruas, pessoas montam suas barracas para vender seus produtos. Caramba, que legal. Então, são muitas ruas, assim. A gente mapeou isso no episódio, a gente cita as ruas. Tal rua é mais conhecida porque vende artigos de couro. Tal rua é mais conhecida por conta que tem um mercado que vende carne. Sério? Sim. Tal rua vende, por exemplo, além de coisa de fruta e verdura, tem rua que é de você comprar produtos usados, sabe? Feira do rolo, onde você troca uma coisa por outra. Então, tem de tudo na Feira Livre. Tem a barraca do forró, que a pessoa vai para tomar uma cachaça e ouvir um sanfoneiro. E isso é todo sábado? Todo sábado. A feira, se eu quiser, por exemplo, na minha cidade, ir pra feira, eu posso ir em qualquer dia da semana, porque tem algumas barracas localizadas em qualquer dia da semana, mas o dia central mesmo é o sábado. Sim, então, que daí junta toda a família e vai pra feira todo mundo junto. Exato. Então, hoje eu não moro em Bonfim mais, né? Senhor do Bonfim, mas a gente apelida de Bonfim. Eu não moro mais lá, mas toda vez que eu vou lá, eu tenho que ir na feira, porque eu tenho que comprar as coisas que eu quero para trazer, entendeu? Então, é um lugar que você encontra sua professora, você vai encontrar seu colega que você não vê há tempo, você vai encontrar as pessoas da cidade, sabe? Basicamente, essa feira seria como se Aí tem shopping também, né, em Salvador. Em Salvador, sim. Né, mas lá em Senhor do Bonfim não tem um shopping. Não tem. Mas a feira deve ser tipo um shopping, basicamente. Sim. Só para te contextualizar, eu fiz uma pesquisa no meu mestrado, eu estudei consumo cultural. Então, eu queria entender quais são as principais formas de consumo cultural daquela população.
eu queria entender por que as pessoas preferem determinadas coisas e não outras, né? Então, nesse meu formulário, por exemplo, eu coloquei diversas categorias culturais para as pessoas marcarem se elas tinham realizado no último ano. Então, assim, tinha, por exemplo, ida ao teatro, ida ao cinema, mesmo que lá não tenha cinema, a pessoa sai da cidade para ver cinema, por exemplo. Sim. Ia a um show de música, tinha lá com opção, e tinha a opção também feira livre, que eu fiz questão de colocar, porque que eu legal. sei da importância. E a feira livre era uma das coisas mais consumidas, que a pessoa entendia mais como um dos hábitos culturais dela, sabe? Ficou no topo, assim. Que legal. Isso é muito legal, porque mostra que as pessoas gostam desse hábito da cidade, né? Sim. Gostam dessa cultura da cidade. E agora deixa eu te fazer uma pergunta. Tu conhece alguma coisa aqui do Rio Grande do Sul? Eu conheço. Então, eu não sei se eu falei com você se foi com você que eu falei no Instagram, mas... Foi comigo. Foi com você, eu então? faço tudo no podcast. Ótimo. Só tem eu no meu podcast. Massa. Então, meu namorado é gaúcho. Olha só. Que legal. Ele mora aqui, né? Ele é gaúcho, ele nasceu em Porto Alegre, morou lá basicamente a vida toda. Ele veio pra cá há 4 anos, pra Salvador, e a gente se conheceu aqui em Salvador. Ele mora em Salvador hoje. Sim. Mas a família dele é baiana. Então, ele foi alguém que nasceu em Porto Alegre, viveu a vida inteira em Porto Alegre, mas a mãe e o pai dele são baianos. Então, ele já costumava passar férias aqui, né? E tal. Já tinha uma relação com a cultura baiana, mas só veio morar aqui mesmo há 4 anos atrás. Então, por conta da relação com ele, eu conheço várias coisas. Apesar de ele não ser um gaúcho típico. Então, assim, você imagina... Me dá uns exemplos. Tem coisas que ele fala que eu acho engraçado. Tipo assim, me alcança aí tal coisa. Eu acho Você não usa a palavra alcança? Nesse sentido, não. Não? Pega aí pra mim essa coisa, sabe? Ah, sim. Sei lá, bergamota, que eu acho engraçado. Que a gente Aí fala, a laranja... é tangerina. Não é... Tangerina. Eu falei com a Lucy, que ela é do Nordeste, não lembro agora exatamente, eu acho que é de Recife. E ela me falou que em Recife não é tangerina nem bergamota. É laranja mexerica? doce. Ah, é? Nossa, É. eu não sabia. Foi o que ela me contou. O episódio dela vai sair quinta-feira. Ela já saiu, na real, né? A gente tá falando aqui do futuro. Sim. Mas ó, é interessante, porque ó, ela também do Nordeste, a gente já fala diferente, tá vendo? Sim. De um lugar pro outro já vai de tangerina pra laranja doce. Bem diferente, né? Não, enfim, aí eu sei algumas coisas. Eu até tava recentemente lendo com ele... Lendo com ele o dicionário porto-alegrês, né? Que tem um dicionário... Assim como existe o dicionário baianês, também com as Sério? palavras... Eu sei que tem um dicionário porto-alegrense, que é lançado... Eu não tô sabendo. Desse aí eu não tô sabendo. LDM, eu acho que lançou. E a gente ficou lendo, né? E ele me falando palavras que eu achava estranha, entendeu? Mas eu sei que, por exemplo, vocês são muito apegados ao churrasco. Então, sempre que tem uma comemoração grande, tem um churrasco. Eu sei. Exatamente. Enfim, do Guaíba. Agora, tem outra questão também. Eu já visitei Porto Alegre. Tem isso também. Esse é o fato. Que não E foi... o que tu achou? Então, só pra contextualizar. Eu não fui enquanto namorava com ele. A gente ainda não foi junto a Porto Alegre. Mas minha irmã já morou em Porto Alegre. Olha que interessante. Então, há uns 5 anos... Não, sei lá, 6, 7 anos atrás, eu fui. Ela trabalhou aí em Porto Alegre, ela passou no concurso, foi alocada para Porto Alegre, ficou alguns anos aí, até conseguir transferência para Bahia, de volta. Então, claro. Hoje ela mora aqui. Mas quando eu fui em Porto Alegre, eu gostei. Eu achei uma cidade verde. Isso foi uma coisa que eu curti. Eu acho uma que cidade verde? Sim, tem muito mais parques do que Salvador, por exemplo. Ah, sim. Eu acho tem que, bastante. como Salvador é uma cidade que tem a praia, né, em todo lugar, eu acho que o lazer, né, das pessoas, no sentido de conexão com a natureza, é ir à praia. Eu acho que ir pra praia. Eu acho que no caso de Porto Alegre tem investimento, né, nesse sentido dos parques pela ausência da praia. E foi uma coisa que eu curti, porque eu acho bem legal. E o que tu achou das pessoas do Rio Grande do Sul? Tu achou elas mais grossas? Tu achou elas mais... Como, assim? Mais fechadas. É? Eu diria. Mais fechadas? Sim, eu acho que a gente... Todo mundo vê isso do gaúcho. Todo mundo. Não tem uma pessoa. Pra gente é meio difícil, né? Assim, e minha irmã sentia essa dificuldade quando ela morou aí. Ela sentia essa dificuldade de se inserir.
Porque o que ela me falava, pelo menos, me diga se faz sentido para você. As pessoas, elas têm um grupo de amigos, digamos assim, que está muito fechado e consolidado. Então, você chegar e tentar se inserir é muito difícil, porque as pessoas já têm os hábitos, sei lá, elas saem final de semana, ou então elas fazem eventos na própria casa delas. Elas não chamam uma pessoa nova para ir, sabe? É mais difícil. É que, assim, ó, aqui no Rio Grande do Sul, assim como em todo estado do Brasil, em todo estado, lugar do mundo, existem 2 tipos de pessoas, né? As pessoas que não são legais e as pessoas que são legais. As pessoas que não são legais ficam fechadas nos seus grupos. As pessoas que querem conhecer, que são legais, digamos assim, querem conhecer outras culturas, querem conhecer outras pessoas, querem fazer amizades, elas chamam as pessoas, sabe? Começa a chamar a pessoa nova dar rolê, que nem a gente fala aqui, dar uma bandinha e tomar uma cerveja, sabe? Então, o meu grupo de amigos é assim. Mas já tem outros grupos de amigos que não é assim. Que já tá fechado ali desde o, sei lá, do pré. Os amigos desde do pré. Desde o prézinho estão juntos ali e não vão sair daquele grupo, entendeu? Então tem esses 2 tipos de gaúchos. Vai meio que não é pela sorte. Eu acho que é pela sorte de tu conhecer um gaúcho legal e um gaúcho chato, né? Mas o que eu percebi foi que, assim, ó, eu tava gravando um podcast com o Bruno Barreto, que é produtor do Caixa Preta, um podcast gigante no Brasil. Não sei se tu conhece. Conheço, já ouvi falar. E ele me falou, a gente tava conversando sobre essa questão do porquê que a gente só conhece coisas que são produzidas no Rio Grande do Sul ou eixo Rio-São Paulo. Daí a gente tava pensando e ele me perguntou, cara, tu conhece algum podcast nordestino? E eu parei, cara, pior que eu não conheço. E ele me falou, e é capaz também que eles não conheçam podcasts gaúchos. E isso ficou matutando na minha cabeça. Cara, mas como é que... será que eu tava me sabotando e eu tava só olhando pra Rio São Paulo e não tava olhando pro resto do país? E eu fiquei pensando nisso e fiquei abismado, porque realmente eu tava me sabotando e olhando somente pra Rio São Paulo. E eu quero saber o que tu acha dessa questão do Brasil inteiro olhar para Rio São Paulo como o eixo de cultura, né? Eu acho bem difícil, né? Eu sou produtora cultural, então eu estudei isso e eu refleti muito sobre isso na academia, de forma geral. E na minha prática cotidiana enquanto produtora, isso é muito difícil de lidar, porque se eu falo sobre a história de uma região, como o Sertão Baiano, é como se eu estivesse fazendo uma pauta regional. Mas se você fizer um podcast sobre história do Rio de Janeiro, é considerado nacional. E eu conheço um podcast com a história do Rio de Janeiro que tem uma repercussão muito maior, por exemplo. Então é como se o que fosse da minha região fosse muito segmentado, sabe? Seria menos importante, num geral, para o país. E menos importante e menos... É como se gerasse menos capacidade de identificação, você entende? Na visão de quem está de fora, é como se o que eu falo no meu podcast pudesse te conectar menos, sendo que não é verdade. Por exemplo, no meu podcast, eu falo sobre questões quilombolas, sobre questões indígenas. O Brasil é negro e indígena. Então, o que eu vou falar, entrevistando pessoas relacionadas a esses temas, pode se conectar com você se você for indígena de outra região do Brasil. Com certeza. Então, a visão de que o que é meu é muito segmentado, enquanto o que está no sul-sudeste é generalista, ela é bem preconceituosa. E, assim, isso tem razão de ser, né? Na formação do próprio Brasil, a noção do que o negro é o outro, por exemplo, de que o indígena é o outro e que o branco é o centro, por exemplo, é o que é disseminado. Então, você não precisa se afirmar enquanto branco, mas uma pessoa negra precisa se afirmar, como se você fosse o normal. E eu desviasse a regra, eu, enquanto mulher parda, desviasse a regra. Porque é errado. O que é, obviamente, errado. Porque eu e tu, a gente é igual, não muda nada. Então, e aí... Então, assim, a mesma lógica que é disseminada a partir do ponto de vista racial também é disseminada do ponto de vista histórico-geográfico, né? Então, eu preciso me afirmar como alguém que posso falar com todo mundo.
você não precisa, entendeu? Não o seu podcast especificamente, tô falando do podcast de São Paulo, não precisa. Sim. Está dado que ele consegue se comunicar com muita gente. E por que não está dado que eu posso me comunicar com muita gente? Se as pautas que eu defendo são tão brasileiras quanto outras, né? Porque apesar da gente falar sobre... o que eu gosto de falar é assim, é como se eu fizesse pautas, ao invés de ouvir gente do Sudeste, eu ouço gente do Sertão. Então eu falo de arte, mas eu vou ouvir uma pessoa sertaneja. Mas você que gosta de arte, deveria tanto ouvir o meu podcast quanto um outro de arte qualquer, né? Mas o que eu fico pensando e refletindo bastante sobre isso é porque que muitas coisas... O teu podcast eu conheci indo atrás, pesquisando. Se eu não tivesse pesquisando, o Spotify não ia me sugerir teu podcast. Por que isso, entendeu? É esse que é a minha interrogação maior. Por que a gente vive num país tão grande, com tanta diversidade cultural, e os streamings e as grande massa acaba não recomendando coisas de extremos, entendeu? Pronto. Porque eu tô num extremo do país, tu tá no outro extremo. Por que ele não recomenda pra ti o meu podcast? Por que ele não recomenda o teu podcast pra mim? Eu vou além. Eu acho que você nem precisa se sentir mal em relação a isso, porque mesmo eu sendo nordestina, o Spotify não me indica podcast nordestinos. Então, pra você ver como o buraco é mais embaixo. Deus. A gente tem, e eu sei que no episódio também que eu referenciei, vocês falaram sobre a Rede Nordestina de Podcasts. Sim. Eu quero reforçar, né? Até porque eu integrei a diretoria interina, a primeira diretoria da Rede Nordestina de Podcast, eu integrei junto com outros 3 membros. A gente esteve nesse processo de construção da rede e a gente fala muito sobre isso, sabe? Se eu ouço, vamos usar o exemplo, se você ouve, você é nordestino, tá? O Spotify sabe que você é nordestino, porque ele consegue localizar, né? Aí Sim. Você é nordestino, você ouviu Calumbi. O que seria mais lógico? Poxa, ela gosta de episódio de história do Nordeste. Então, deixa eu sugerir coisas parecidas, o Spotify não indica. Entende? E isso é muito pesado, porque mesmo eu tentando consumir muito podcast, ele não me mostra. Eu comecei a conhecer os podcasts quando eu comecei a fazer parte da Rede Nordestina. Que a gente começou a fazer a nossa lista de programas, a gente tem uma playlist, eu posso até te mandar se... Eu aceito. Perfeito. A gente tem uma playlist dos podcasts nordestinos, então a gente começou a se organizar para conseguir se ouvir, porque eu não conheceria aquelas pessoas de outra forma, sabe? Então é muito pesada a lógica do algoritmo, sim, e não só de Spotify, mas também de todas as redes, né? E a gente tenta fugir dessa lógica, né? Com as nossas estratégicas. Nesse sentido, a Rede Nordestina de Podcast tem sido um grande espaço. A gente quer se auxiliar, né? Então, ir lá, curtir, ouvir, divulgar para os amigos. A gente quer fazer parcerias, a gente tem feito parcerias, né? E gravar episódios juntos. E a gente quer ocupar outros espaços, assim, né? Então, inscrever projetos juntos, levando a rede, porque a gente sabe que muitas vezes você sozinho não consegue chegar, né, de maneira tão efetiva numa grande marca. Sozinho tu não chega. Pois é. É esse que é o ponto. Sozinho tu não chega. Se fosse só tu querendo mostrar o trabalho para São Paulo, tu não vai conseguir sozinha. Exato. Tu precisa da rede de podcast para te ajudar. Pois sabe? É isso que eu luto muito aqui na minha cidade. E aqui no meu estado também, porque existem os podcasts grandes do meu estado. Só que os podcasts grandes estão nem aí para os podcasts menores como eu e alguns outros que estão por aí. Eles estão, literalmente, desculpa a palavra, mas cagando, sabe? Sim. Estão olhando pro deles e ganhando dinheiro com deles. E não estão vendo, tem mais gente produzindo conteúdo aqui, sabe? Mas você sabe que a gente, quando construiu a rede, também passou por isso. A gente tem alguns nomes de podcast nordestino que já se tornaram grandes, inclusive que hoje são apoiados por grandes marcas, originais Spotify, por exemplo, que são pessoas que não colaram com a gente na rede, porque entenderam muito que o meu espaço eu já ocupei, dá trabalho construir junto, né? Então, as pessoas não colaram, não participaram. Isso é triste, porque a gente tenta... Eu quero estar num lugar de destaque e tentar impulsionar as pessoas. Sabe? Sim. Espero chegar nesse lugar de destaque em algum momento e impulsionar outras pessoas.
Então, é uma pena a gente ver que essa lógica de mesmo dentro daquela região, onde já é difícil produzir conteúdo, ainda assim tem os grupinhos, é difícil. Mas é o que a gente enfrenta normalmente. É isso, eu acho que todo lugar do Brasil enfrenta, né? Sim. Isso, infelizmente, as pessoas parece que não se ligam em... Não tô dizendo, tipo, os podcasts grandes já, mas os pequenos mesmo acabam achando, porque eu falei com tal pessoa ou consegui tantas views, eu não vou falar com pessoas que têm menos seguidores ou menos views do que eu. Sim. Isso, sei lá, parece que sobe a cabeça de uma forma que não é tão legal falar nem imaginar, né? Mas enfim, vamos falar de coisa boa, tá? Os episódios aqui no Colando estão sendo pequenos ultimamente, porque o meu público acaba não me ouvindo 2, 3 horas. Queria que me ouvisse, mas infelizmente não escuta, né? Mas eu quero te saber uma coisa de ti. O que tu espera pro final do ano, pra ti e pro mundo? Olha, eu espero que Lula vença as eleições. Estou cansada do governo Bolsonaro, não aguento mais, está todo mundo exausto junto com a pandemia. Isso foi a pior coisa que poderia acontecer no momento. Então eu espero que a gente esteja comemorando no final do ano, em primeiro lugar, né? Que a gente tenha esperança, porque eu sei que as coisas não mudam também da noite para o dia. A gente sabe que mesmo que ele ganhe, ele vai enfrentar muita dificuldade de gestão. Então, não é como se no final do ano as coisas estivessem melhor. Não vão estar tão melhores assim. Mas eu acho que só de voltar a sonhar, sabe? A esperança é uma coisa tão importante. Então, eu espero que a gente no final do ano esteja com essa esperança renovada. Com certeza vamos estar. E do ponto de vista assim, do meu trabalho no podcast, eu espero conseguir investimento. Porque hoje a gente lançou 4 temporadas... normaisinhas, né, com tema definido, e uma temporada bônus, que foi uma temporada mais misturada, com temas aleatórios. Então, a gente lançou essas 5 temporadas no total, e a gente, no momento, tá parado. A gente lançou os últimos episódios em dezembro, a gente tá parado inscrevendo projetos em editais, buscando financiamento, tentando conversar com marcas, e ainda não rolou, né, esse apoio. Mas eu espero que no final do ano eu tenha conquistado alguma coisa para retomar com os episódios, porque é muito difícil, você sabe disso. Produzir independente, a produção independente, ela é árdua, né? É difícil. Gente tem nossos outros trabalhos que a gente precisa se dedicar, a gente tem estudo, a gente tem 1000 coisas, e conseguir gerenciar um trabalho independente sem nenhum recurso é muito difícil. É por amor, né? É por amor mesmo. E aí eu espero que no final do ano as coisas estejam melhores nesse sentido, porque eu acredito muito na importância de apresentar outras vozes, sabe? E eu acho que a gente faz isso e a gente quer continuar fazendo. Com certeza. Se depender de mim, eu vou começar a acompanhar vocês, vou ajudar vocês da forma que eu conseguir, por mais que a gente esteja lados opostos do país, né? Vou espalhar o podcast de vocês por aqui pelo sul e vamos ver se dá alguma coisa de ajuda, né? Porque eu espero conseguir ajudar todos os podcasts que estão aceitando essa trajetória comigo, estão aceitando participar do meu podcast. Então, todo mundo está me ajudando, eu espero ajudar de alguma forma. Entendeu? Te agradeço. Acho que é muito importante esse espaço. Acho que a gente tem que fazer conexões assim. Eu gosto de ressaltar isso. Apesar de a gente ter uma rede nordestina de podcast, a gente não quer se fechar na gente mesmo. É uma rede para compartilhar experiências, para se fortalecer, mas nunca para aprisionar, sabe? Então, assim, claro. Não é porque eu faço parte da rede nordestina de podcast que eu vou deixar de gravar com podcast de outros cantos do país. Pelo contrário, sabe? Eu quero falar sobre a rede para quem está no sul, quem está no sudeste. Então, isso é importante. Assim, vamos fazer essas trocas e obrigada por estar atento a isso. Eu quero agora tuas considerações finais e as tuas redes sociais, quem quiser te seguir. Pronto. O Podcast Calumbi, ele tá no Instagram e no Facebook com @podcastcalumbi. A gente também tem um site oficial, que é o podcastcalumbi.com. Uma coisa interessante do nosso site é que a gente disponibilizou, né? A gente está tentando disponibilizar os episódios transcritos em texto, né? Para pessoas com deficiência auditiva, né? Então, a gente acha que a gente tem que compartilhar esse conhecimento também com quem não ouve. Me diz uma coisa, quantas páginas vai um podcast? Nossa, umas 10.
13. Meu Deus Sim. do céu. É um trabalho bem árduo, a gente começou a fazer, a gente não finalizou ainda, né? São 33 episódios total no ar, então a gente tá fazendo aos poucos as transcrições, mas tem 3 temporadas que já estão transcritas, a gente tem muito orgulho Que disso. legal. Né? A gente tem uma preocupação com a acessibilidade muito grande, então se quiserem dar uma olhada e se inspirarem, vão lá no podcastcalumbi.com. E é isso. Eu não tinha pensado nisso. Legal. Eu não tinha pensado nisso. E tu me deu mais uma ideia agora. Que massa. Fico feliz. Obrigado pela ideia e obrigado por abrir minha cabeça. Porque realmente eu não tinha pensado nisso. Eu fiquei pensando esses tempos, como é que uma pessoa surda vai me ouvir? Sim. Né? E como é que ela vai me consumir? Não me ouvir, eu falei errado a palavra, capaz de ser cancelado por causa disso ainda. Mas como é que uma pessoa surda vai me consumir, vai consumir o meu produto, né? Não teria como. Agora tu me deu uma ideia bonita. Que legal. Eu achei bem legal, bem legal. Muito obrigado. E muito obrigado por ter aceitado participar aqui comigo. Ter aceitado fazer esse grande encontro aqui que, infelizmente, foi virtual, mas a próxima vez espero que seja pessoalmente. Então, CVC, por favor, né? Tu é uma grande empresa, me patrocina, poxa vida. E patrocina também o Calumbi e a rede nordestina de podcasts para ajudar todo mundo sai feliz. E tu também vai sair feliz, porque teu produto vai estar sendo bem usado. Então, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado participar aqui comigo, te agradeço demais. E para tu que tá nos ouvindo, vai seguir ela nas redes sociais, vai seguir o podcast dela nas redes sociais, o Calumbi, e vai seguir também a rede nordestina de podcast. Fiquem com Deus, até uma próxima, um beijo, se cuidem e tchau!